E se a Bíblia fosse mais do que uma coleção de histórias morais? E se, escondido no texto, existisse um drama cósmico, uma guerra entre o mundo visível e o invisível? Bom, é exatamente essa visão que a gente vai explorar hoje, mergulhando fundo no material de origem para entender uma perspectiva sobrenatural que muda tudo. E para começar, olha só essa passagem do Salmo 82, versículo 1. Deus está na Assembleia Divina, no meio dos deuses ele julga. Peraí. Deuses no plural? Como assim? Isso parece ir contra tudo que se entende por monoteísmo, certo? O que está acontecendo aqui? Para entender isso, a gente precisa mergulhar no texto original e ver o que ele realmente queria dizer. Então, para resolver esse mistério, vamos começar do começo. A gente precisa entender quem são os personagens dessa história. Quem é o elenco que atua nesse reino invisível segundo os próprios autores bíblicos. E a chave de tudo está numa única palavra hebraica, Elohim. É fundamental entender que Elohim não é um nome próprio, como João ou Maria. É mais como um título, uma descrição de cargo. Pensa assim, presidente é um cargo, mas várias pessoas podem ser presidente. Elohim é o cargo para qualquer ser do mundo espiritual. E é aqui que a coisa fica interessante. Yahweh, o Deus de Israel, é um Elohim, sim, mas ele está numa categoria completamente diferente. Ele é o Elohim único, o Criador. Todos os outros Elohim, anjos, membros do conselho, etc., são seres criados por ele. Por isso a Bíblia os chama de filhos do Altíssimo. Existe uma hierarquia clara. Isso nos leva à ideia de um conselho divino. É como um gabinete celestial. Deus preside, mas ele convida outros seres espirituais, outros Elohim, para participar do seu governo. Não que ele precise de ajuda, claro, mas ele escolhe compartilhar a administração do universo com eles. Eles estavam lá, por exemplo, na criação da humanidade. Ok, se Deus criou esse conselho perfeito, de onde veio o mal? De onde veio toda a bagunça? Bom, a resposta, segundo essa linha de interpretação, não é um evento único, mas uma série de 3 grandes rebeliões sobrenaturais que basicamente quebraram a criação. E essa linha do tempo aqui mostra bem a sequência. Começa no Éden, passa por um evento bizarro em Gênesis 6 e termina na Torre de Babel. Cada uma dessas rebeliões foi um golpe, sabe? Cada uma adicionou uma camada nova de caos e escuridão ao mundo que a gente conhece. Vamos começar com a primeira rebelião. A história do Éden, que todo mundo conhece, ganha uma nova cara aqui. A serpente não era só uma cobra falante. Segundo essa visão, era um ser espiritual de altíssima patente, um querubim guardião do próprio jardim de Deus, um membro do conselho que decidiu se rebelar. Foi uma tentativa de golpe, direto na sala do trono celestial. Aí vem a segunda rebelião, a de Gênesis 6. É uma das histórias mais estranhas da Bíblia. Alguns desses filhos de Deus, esses Elohim, abandonam seu posto, vêm para a terra e têm filhos com mulheres humanas. O resultado? Os Nephilim, os famosos gigantes da antiguidade. E a consequência disso é gigantesca, literalmente. Quando esses gigantes morreram, seus espíritos não foram nem para o céu nem para o inferno. Eles ficaram presos aqui, na terra. E são eles, os espíritos desincorporados dos Nephilim, que se tornaram os demônios que aparecem nos evangelhos. Os anjos caídos que iniciaram isso, por sua vez, foram aprisionados num lugar chamado Tártaro. E isso muda completamente a forma como se lê certas partes do Antigo Testamento. A conquista de Canaã, por exemplo, com Josué, não era só uma questão de terra, era uma guerra espiritual. O objetivo era limpar a terra prometida dos clãs de gigantes, os descendentes dos Nephilim que ainda estavam por lá. Era Deus protegendo o seu povo de uma ameaça sobrenatural. E finalmente, a terceira rebelião, a Torre de Babel. A humanidade se une em rebelião contra Deus. A consequência, Deus basicamente deserda as nações. Ele as entrega ao governo de outros Elohim, membros do conselho que se corromperam. Isso cria o que podemos chamar de geografia cósmica. Cada nação passa a ter um Deus patrono hostil a Yahweh, enquanto Israel é separada para ser a porção especial do próprio Deus na terra, o seu terreno sagrado. Bom, com todo esse cenário de guerra espiritual, com a humanidade e a criação subjugadas por forças rebeldes, o palco está montado. Está montado para o contra-ataque divino. E esse contra-ataque tem um nome: Jesus. E o que é fascinante é que a missão de Jesus é descrita como uma sabedoria oculta, um mistério.
O apóstolo Paulo diz que os poderosos desta era, ou seja, os Elohim rebeldes que governam as nações, não entenderam o plano. Porque, se tivessem entendido, eles jamais teriam crucificado Jesus. Eles caíram numa armadilha divina, pensando que estavam vencendo. E se olharmos de perto, o ministério de Jesus foi uma série de confrontos estratégicos. Nada foi por acaso. Ele foi a Cesaré de Filipe, um lugar conhecido por ter um templo pagão chamado de Portas do Inferno. E lá mesmo, ele declarou que a sua igreja venceria essas portas. A transfiguração aconteceu no Monte Hermon, o lugar onde a tradição dizia que os anjos caídos da segunda rebelião desceram. E a cruz, claro, foi o golpe final, a vitória disfarçada de derrota. E a gente vê essa reversão do mal de forma muito clara quando comparamos Babel com o Pentecostes. Em Babel, as línguas foram confundidas para dividir a humanidade. Em Pentecostes, o Espírito Santo faz com que todos entendam a mesma mensagem em suas próprias línguas, unindo as nações. É o sinal claro de que Deus começou o processo de tomar as nações de volta para si. Tudo bem, essa é uma história cósmica e tanto. Mas, e nós? Onde a humanidade entra nisso tudo? Qual é o nosso lugar nessa história? Bom, essa visão explica muito da tensão que a gente vive. O reino de Deus é descrito como já, mas ainda não. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus já ganhou a batalha decisiva na cruz. A vitória é certa. Mas a guerra ainda não acabou. A limpeza final, a restauração completa ainda está por vir. Vivemos nesse intervalo. E aquela ideia de espaço sagrado, lembra? O território de Deus na Terra? Isso também foi transformado. Hoje, a presença de Deus não mora mais num templo de pedra. Ela mora dentro de cada pessoa que crê. Juntos, os cristãos formam o novo templo de Deus, o lugar onde o céu e a terra se encontram. Mas o destino final da humanidade nessa história é talvez a parte mais impressionante. O apóstolo Paulo lança uma pergunta que parece loucura. Vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos? Pensa no peso disso. Julgar anjos? Que responsabilidade é essa? É exatamente isso. O plano final é que a humanidade redimida vai de fato substituir os filhos de Deus que se rebelaram. As pessoas que creem em Cristo estão destinadas a tomar seus lugares no conselho divino restaurado, governando a nova criação ao lado dele. É uma troca de família, por assim dizer. Então, essa visão sobrenatural transforma a Bíblia inteira. Não é mais só um livro de regras ou histórias para crianças. É um épico sobre uma guerra por dois mundos. O que nos deixa com uma pergunta final para refletir. E se a maior história já contada for uma guerra por dois mundos escondida bem debaixo dos nossos narizes?